aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é o episódio de número 500 e diante de um número tão marcante, vamos de dossiê. Nas últimas horas, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro se pronunciou novamente em relação às mensagens vazadas do Moro e sua turma. E a situação do Moro, pessoal, tá ficando bem complicada, inclusive tudo indica que ele foi traído pelo STF. Na verdade, ele foi traído pelo Fux. O Moro tava esperando algumas coisas acontecerem e deu errado. A gente vai comentar sobre isso, vamos comentar sobre mais mensagens que estão saindo e vejam só, a gente inclusive vai voltar no tempo e falar da época do depoimento, porque as últimas mensagens remetem a algumas coisas do depoimento de Sérgio Moro. Vocês se lembram que o Moro pediu umas pizzas, quase que para comemorar o final do depoimento, que duraram horas? Vocês se lembram do nome do delegado que pediu as pizzas? Pois bem, você vê que coisa interessante. Ainda tem uma questão em que envolve o Deltan Dallagnol e também o Modesto Carvalhosa. Vou mostrar até para vocês uns áudios. E parece que o Deltan Dallagnol investigou tanto o Lula que aprendeu a ganhar dinheiro fazendo palestra igual os 9 dedos. Então tem muita coisa pra gente falar desse pessoal aí. O dia de hoje também foi um dia tenso. O Danilo Gentili aí, né, teve a sua prisão requerida, sabe? Pediram que o Danilo Gentili fosse preso, a Câmara dos Deputados. A gente vai comentar sobre isso, né? O que é que tá acontecendo aí com o Danilo Gentili? Danilo aí, né, que tanto defendeu o Estado contra o pessoal da direita. Além disso, tem muita coisa também para falarmos sobre a questão da pandemia. O Dória tá pensando agora em endurecer ainda mais a situação de São Paulo, colocar um lockdown completo. Tem umas novidades aí sobre a CPI da saúde. O Guedes e o Lira tiveram ontem no Pingo nos Is. Tem outras coisas, o povo revoltado. Teve um cara que deu um chute no governador. O dia ontem foi tenso, mas vamos começar já aqui com o nosso presidente falando do senhor Sérgio Moro e vejam só. Ontem, no final da tarde, 5h25, Bolsonaro vai lá e faz essa postagem. Em 12 de março de 2012, às 12h20, Jair Bolsonaro foi atuado pescando na Baía de Angra. Contudo, às 3h30 do mesmo dia, Jair Bolsonaro digitou seu nome no painel de presença da Câmara. Ou seja, os horários comprovam a primeira fraude contra Bolsonaro. Como é que ele estaria pescando se ele estava com o dedinho dele na Câmara em Brasília? E aí ele coloca a matéria, agora Paraná, a Procuradora da República sugeriu forjar provas para tentar incriminar Bolsonaro. A situação está bem tensa. Tá aí, a gente até comentou sobre isso daí ontem. Ontem, isso aqui basicamente que o Bolsonaro vem trazer foi o que a gente já comentou ontem. Só que tem novidades sobre o caso Moro que vocês vão entender, porque o dia ontem pegou, o Deltan parou até no Trend Topics e vejam só. Antes de chegar lá, vou mostrar as matérias dos antagonistas, só mostrar aqui dois pronunciamentos. Um do secretário nacional de Fomento à Cultura, o André Porciúncula, e o nosso deputado Felipe Barros. O Felipe falou o seguinte, ó: o STF ainda não deu acesso ao presidente Bolsonaro às mensagens dos procuradores. Pro Lula, foi rapidíssimo. Repito minha posição. Deviam levantar o sigilo e tornar público a toda a população. Tá claro, pessoal. Eles não querem, né, dar as mensagens para Bolsonaro, porque vão provar que sempre existia uma trama, um complô, e fizeram de tudo para derrubar o governo. E toda essa narrativa de Moro, que Bolsonaro interferiu na PF, que fez isso, fez aquilo outro, vai por água abaixo. E o André fala que as mensagens que estão sendo reveladas mostram um projeto de poder político progressista que tentava criar um estado policialesco paralelo, cujo objetivo era tirar o presidente Bolsonaro da vida pública. Entendem o alcance do aparelho ideólogo das instituições? Aparelharam o Ministério Público. E aí vejam só. O TCU também tá na cola de Moro. Tá todo mundo na cola de Moro, né? O destino dele tá bem complicado. O próprio José Maria Trindade, na Jovem Pan, falou que o Moro pode acabar sendo preso. E aí, o antagonista teve que noticiar que o TCU pediu ao Supremo as mensagens roubadas de Moro. Pra que o TCU quer? O Tribunal de Contas da União. Aí tá lá, ó, Bruno Dantas quer usar o material para investigar um suposto, né, conflito de interesses na contratação de Moro como diretor da consultoria Álvares e Marçal, que administra empresas do Grupo Odebrecht no processo de recuperação judicial. Com base num pedido apresentado pelo Ministério Público junto ao TCU, ele diz que Moro, olha só, pode ter contribuído para a situação de insolvência quando homologou acordos de leniência das empresas. Moro gerou a dificuldade e agora ele vai vender a facilidade. É tradução bem simples. Em um primeiro momento, contribui para a situação econômico-financeira atualmente vivenciada pela empresa. Na sequência,
passa a oferir renda junto à administradora judicial nomeada na recuperação judicial. Como se diz popularmente, o mesmo agente teria atuado nos dois lados do balcão, escreveu Bruno Dantas no pedido. Ele levanta a hipótese de que, na contratação de Moro, a Álvares e Marçal tenha feito uma compra de informações privilegiadas do ex-juiz. Será? Será que fez? Será que não fez? Conhecendo o Moro, o que é que vocês acham? Em razão de sua atuação nos acordos de leniência, a consultoria também deverá informar o quanto vem recebendo da Odebrecht. Esse Moro, né, não é brincadeira. E aí ele teve uma derrota, gente. Teve uma grande derrota, O Moro já está tentando recorrer a todo custo para as mensagens não serem divulgadas, inclusive até os procuradores entraram na jogada. E aí ele fez um pedido e o Fux, que anteriormente eles falavam em Fux We Trust, no Fux nós confiamos, até a Rosângela, a mulher do Moro, já postou isso no Instagram, agora deve estar arrependida porque o Fux não fez o que o Moro queria. Vejam só. Fux contraria Moro e determina livre distribuição de ação contra uso de mensagens roubadas. Não é roubada, né? As mensagens, na verdade, foram obtidas através dos hackers, de hackeamento, eles conseguiram. Tá lá no STF. O Lula pediu acesso, o pessoal pediu acesso. Então, ninguém tá roubando o STF. O STF tá dando acesso. Isso parece um certo malabarismo jurídico, mas eu tô falando para vocês porque o Moro defendia isso. O Moro falava que provas ilegais, mas obtidas de boa fé, que é, por exemplo, o pessoal hackeou, é ilícita. Mas tá lá com o STF, a polícia pegou. Se você vai através da justiça e a justiça lhe concede, aí já é boa fé. Moro defendia que isso deveria ser válido. Mas parece que contra ele, não, né? E aí você vê, Fux contrariou o pedido de Moro e determinou hoje a livre distribuição por sorteio entre os ministros do STF da ação do ex-juiz para impedir que Lula use as mensagens roubadas da Lava Jato. O Moro, inicialmente, ele entrou com ação para impedir que isso acontecesse. E aí a ação do Moro, o Moro direcionou para o Fachin, que nas mensagens vazadas, o Dallagnol já falou, ahá, uhu, o Fachin é nosso, ahá, uhu. Quase um chefe de torcida, né, o Dallagnol. E aí o Moro queria logo quem? O Fachin. Mas aí não foi, né, que o Fachin relatou da Lava Jato no STF, questionava a competência de Lewandowski para dar Lula acesso ao material apreendido com hackers. Ele queria que o próprio Fachin revogasse a decisão do Lewandowski. Só que aí o Fux falou, não vou sortear, e não caiu com o Fachin. No mês passado, Fachin ficou isolado no julgamento sobre o acesso de Lula ao material. Os outros 4 ministros, Lewandowski, Gilmar Mendes, Cássio e a Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, um só, e rejeitaram um recurso dos procuradores de Curitiba para que devolvesse os arquivos. E aí caiu na mão de quem? Rosa Weber. Vamos ver, né? Não foi o Fachin, não foi o Barroso. O que será que a Rosinha vai fazer? Vai suspender? Eu acho que não, viu, Moro? A situação para ele tá bem complicada, tá se complicando. E tá aí, ó, Rosa Weber é sorteada relatora da reclamação de Moro. A pressão já vai vir grande por parte do antagonista. Mas, vejam só. O interessante mesmo que teve ontem, uma das coisas interessantes, foi uma matéria que saiu no Conjur, que não fala diretamente de Moro, mas fala de um delegado que parece que foi perseguido pelo Moro. Delegado da PF, perseguido por lavajatistas, pede acesso ao material, às mensagens. O Renato coloca o seguinte, ó. Se perseguiram um delegado federal, imagina o que pretendiam fazer com as informações de 38 mil pessoas que foram investigadas ilegalmente. Gente, vocês têm noção o que é 350 terabytes? Ó, seu computador possivelmente deve ter entre 500 GB e 1 tera, né? 1 tera é basicamente 1000 GB, 1024 para ser assim mais rigoroso. Você tá aí, nessa matemática. Pega seu computador, imagina a quantidade de coisa que você tem que colocar dentro, sabe? De imagens, filmes, para você encher o HD inteiro. Se você bota de jogo até tudo bem. Mas você que entende o tamanho de arquivo, imagine 350 terabytes, 38 mil pessoas. Isso não é normal, você investigar tanta gente. Não é normal. E quando o Aras, e mais anormal do que isso, é o Aras pedir acesso, enquanto o Procurador-Geral da República, que seria o chefe, né?
Quando ele pede acesso, o Deltan faz ele esperar um mês, o Aras espera, tem um ofício. Quando ele vai, na verdade o Aras não foi, mandou a Lindora aí. O Deltan falou, espera eu voltar de férias. Quando vai, ele dá chilique, fala que ela foi lá, sem nenhum requerimento, sem nenhum documento formal, quer ter acesso às coisas que são sigilosas e que isso, aquilo outro. Não querem mostrar. Tem que ser completamente sigiloso o que eles estão pesquisando. E aí a nota diz, que Moro realmente tinha um CPP a seu dispor. Que o pessoal chama ele de russo, né? Realmente uma polícia russa. Delegado da PF perseguido por lava-jatistas pede acesso aos diálogos. E vejam só. Rotulado por delegados da PF e procuradores como um dissidente da Lava Jato, por se rebelar contra os métodos do consórcio de Curitiba, esses métodos aí que o Sérgio Moro e seus amigos aplicam, Mário Renato Castanheira Phantom ingressou com requerimento no STF para ter acesso aos diálogos. O delegado da PF foi um dos primeiros a denunciar os métodos lava-jatistas e sofreu retaliações por isso. Foi processado criminalmente e civilmente por improbidade administrativa e administrativamente em processo disciplinar e absolvido por falta de provas em primeira e segunda instâncias no processo criminal. Tentaram perseguir, primeira e segunda instância, foi inocente, falta de provas. Também foi inocentado em primeira instância da acusação de improbidade administrativa sem recurso de apelação. Por fim, teve processo administrativo disciplinar anulado pela primeira vara federal de Bauru. Toda a justiça falou que o cara era inocente, que o cara realmente estava meio que sendo perseguido. E aí, olha só. Coisas que envolvem o Phantom. As escutas irregulares também foram confirmadas pelo agente Dalmei Werlang na sindicância 04-2014. O Phantom acusou Moro e seus amigos de terem feito umas escutas ilegais. Ele acusou, e aí depois disso daí começaram a perseguir ele. Ele disse que instalou a interceptação ambiental na cela dos presos da Lava Jato e todos os dias baixava os áudios captados num pendrive e entregava aos delegados, olha só, Márcio Adriano Anselmo e Érica Marina. Sempre ela, sempre ela. Érica tá lá, ela e o Márcio Anselmo estão trabalhando com o Moro desde o escândalo do Banestado. Moro levou ambos para Brasília, ambos no COAF. Alguma coincidência? Como forma de ajudar na instrução de bastidores que faziam na operação. A defesa de Phantom apresenta trechos de diálogo entre procuradores em que o delegado é citado. Em um deles, fica explícita a preocupação dos procuradores em relação ao caso da escuta legal na cela do Youssef. A conversa é de 21 de janeiro de 2016. Veja abaixo. Deltan. CF disse que ia falar com você e falariam juntos com Marlos. Será que ele está falando aqui do Marlos Arnes, o advogado dos magnatas, que foi advogado da mulher do Cunha, que o Moro acabou por inocentar, que o Duran fala que pagou um dinheiro? Estranho, hein? Estranho. Posso testemunhar a seu favor, CF. É só sair a feijoada da casa da mãe prometida há tanto tempo, quanto a denúncia do cartel. O Robertson fala. Paulo, resumo. Na verdade ele manda o arquivo, né? Paulo, resumo. Robertson, olha o e-mail olhem a petição do RA Nação. E aí o pessoal depois diz, sobre a escuta do AI, Alberto, AY, na verdade, Alberto Youssef. Então aqui já estou comentando, negócio das escutas do Youssef, tem que olhar, hein? Meio complicado. E depois, olha lá, outro texto, os procuradores voltaram a citar Mário Phantom e dão a entender que adotariam o ponto de vista de Sérgio Moro, identificado como russo, em relação ao dissidente da Lava Jato. Jerusa diz, pessoal, sobre o caso do Phantom, precisamos decidir se vamos ou não nos manifestar. Jerusa, número 737, qual a questão? Welter, sobre o caso do banco FPB, do tio do delegado Phantom, autos, blá blá blá. Por mim, adotamos o ponto de vista do russo a respeito do caso Phantom. Parece aí que Moro realmente, né, dava os direcionamentos dentro do Ministério Público. E aí, vejam só, o Phantom é interessante, porque você vê como é que as coisas funcionam. Como que as coisas funcionam? No dia que o Moro foi prestar o depoimento, pediram pizza. A pizza foi pedida no nome de Maurício Moscardi Grilo, delegado. Quando você pesquisa sobre o carinha, você vê, PF suspende delegado após erro em sindicância sobre grampo. Punição administrativa a delegado é anulada.
Ministério de Moro promove impunidade na PF, falando que Moro, sabe, tá passando pano para quem faz coisa errada. Meio que Moro aliviou o lado pro Maurício, que vinha sendo acusado de estar envolvido aí com escutas ilegais. Instauração de escutas ilegais. Já pro Phantom, o Moro queria perseguir. Algumas matérias antigas relatam isso. Ó. Moro anula a punição a delegado da Lava Jato que conduziu investigação para abafar caso de grampo na cela de Youssef. Delegado Maurício Grilo Moscardi foi punido por conduzir inquérito sob influência do então ex-juiz Sérgio Moro para abafar caso sobre grampo ilegal na cela do doleiro Alberto Youssef, que poderia anular toda a investigação da Lava Jato. O Ministério da Justiça, comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro, anulou a punição administrativa imposta ao delegado Maurício Grilo Moscardi na Lava Jato em Curitiba, que foi condenado pela Corregedoria a 8 dias de suspensão por ter direcionado a condução de um inquérito interno com o objetivo de abafar o caso sobre o uso de grampos ilegais na cela do Alberto Youssef. O caso aí que o Phantom vinha denunciando. Olha só, o cara que denuncia, o Moro persegue. Ou pelo menos o cara tá falando que foi perseguido. Já o cara que entrou para abafar, recebeu um carinho. Delegado da PF diz que Lava Jato tentou destruir provas a pedido de colega promovido por Moro. Delegado Phantom afirma que foi feito o pedido para que um depoimento da doleira Nelma Kodama não seja anexado em um inquérito que investigava policiais desafetos da operação. De acordo com as mensagens de um outro delegado, o Maurício, teria pedido a Phantom para que um depoimento da doleira não seja anexado ao inquérito que investigava policiais desafetos da operação. Nas conversas, o Maurício Moscardi diz para Phantom não juntar o depoimento que tomou da doleira porque teria desagradado ao delegado quem? Igor Romário de Paula. O Igor, aquele dos inquéritos do fim do mundo. Olha só, ele, sempre ele. E prejudicaria o avanço da investigação. Vocês estão vendo, né? Se você é um delegado amigo, você vai trabalhar em Brasília, quem sabe até ganhar cargo no COAF, na PF, cargo de destaque. Agora, se você for um delegado que não faz as coisas como o Moro faz, pode dar ruim pra você, né? Pelo menos são os relatos do Phantom. Sérgio Moro e sua equipe, hein? Rapaz, complicadíssimo. E aí, pessoal? Ontem também se falou muito do caso do Deltan, porque saiu umas conversas que envolvem o Carvalhosa. Antes de falar do Carvalhosa, eu quero relembrar a questão do Deltan, que era a questão das palestras. 400 mil reais. Deltan usou Lava Jato para lucrar com palestras e livros. O procurador da República, o Dallagnol, coordenador, fez várias coisas, montou um plano de negócios para lucrar com eventos e palestras na esteira da fama e dos contratos conseguidos durante a operação, na época da Lava Jato. Em um chat sobre o tema criado no final de 2018, Dallagnol e um colega da Lava Jato discutiram a constituição de uma empresa na qual eles não apareceriam formalmente como sócios, né, para evitar questionamentos legais e críticas. A ideia era usar familiares. Os procuradores também cogitaram a criação de um instituto sem fins lucrativos para pagar altos cachês a eles mesmos. E olha só. A ideia de criar uma empresa de eventos para aproveitar a repercussão da Lava Jato foi manifestada pelo Dallagnol no chat em dezembro passado, no caso, essa matéria é de 2019. Vamos organizar congressos e eventos e lucrar, ok? É um bom jeito de aproveitar nosso networking e visibilidade. Deltan não é besta não, viu? Antes de darmos passos para abrir empresa, teríamos que ter um plano de negócios e ter claras as expectativas em relação a cada um. Para ter plano de negócios, seria bom ver os últimos eventos e preço, afirmou Dallagnol no chat. E aí você vê mais mensagens, aqui já em 2019, eles criaram depois um chat só para discutir sobre a empresa e tá lá, ó, caros. Se formos tocar nós mesmos, não vai funcionar. E se eu passar para, esse é o primeiro nome, da Star organizar isso e combinar que dividiremos os lucros. Se tivermos a empresa em nome de jogamos para ela organizar tudo e dividimos por 3 o resultado, sendo 1/3 para fulano da Star. Estão de acordo? E depois ele diz, ó, se estiverem de acordo, passo para ela a ideia e começamos fazendo da Unicuritiba e talvez um em São Paulo, inserindo o professor como blá blá blá.
E enquanto isso, as meninas abrem a empresa. E o Robertson fala, ó, gostei da ideia, Delta. Gostei da ideia, ó. Vai que é tua, vai que é nossa. No último dia 3 de março, Dallagnol postou no chat detalhes sobre um evento organizado por uma entidade que se apresentava como um instituto. Ele comentou que esse formato jurídico também poderia servir para evitar questionamentos jurídicos e repercussão negativa. Abre aspas. Deu o nome de instituto, que dá a ideia de conhecimento. Até nisso é marqueteiro. Não me surpreenderia se não tiver fins lucrativos e pagar seu administrador via valor de palestra. Se fizéssemos algo sem fins lucrativos e pagássemos valores altos de palestra para nós, escaparíamos das críticas, mas teria que ver o quanto perderíamos em termos monetários. Deltan não é besta, hein? Já tá pensando na frente. É o Instituto Lula, Instituto Deltan. Todo mundo tem instituto agora. Em dezenas de conversas analisadas pela Folha e pelo Intercept, Dallagnol mostrou grande interesse quanto ao valor de cada palestra. Em um dos chats, Dallagnol somou os lucros de atividades apuradas em setembro de 2018. As palestras e aulas já tabeladas neste ano estão dando líquido de 232 mil. O cai de 1.000. Ótimo. 23 aulas / palestras. Dá uma média de 10k limpo. Já pensou você ganhar 10 conto livre de imposto por palestra? Só sendo da equipe da Lava Jato, viu? No mês seguinte, o procurador manifestou a expectativa para o fechamento de 2018. Se tudo der certo, nas palestras, né? Vai entrar ainda uns 100k, 100 mil, limpinho até o final do ano. Total líquido das palestras e livro daria um total de 400 mil, 400k. Total, 40 aulas palestras, média de 10k limpo, disse o procurador em 2016. Disse o procurador. Em 2016, Dallagnol havia faturado 219 mil reais com palestras. Bacana demais, viu? É muito bom ser procurador. E aí, vejam só, aqui só para vocês verem, né? Aqui é uma das notas fiscais para vocês verem, ó. Aqui é o recibo Dallagnol de média, ó. Recibo, prestação de serviços, valor bruto, R$ 33.250. Depois que bate imposto de renda tudo, o valor do serviço, sai aqui líquido de 23 mil. Só que deve ter essa divisãozinha, né? Vai para cada um, 10 mil. 10 milzinho. Não é não, Delta? Que beleza, hein? Que beleza. Mas por que eu tô falando disso tudo? Falei isso aqui é tido no passado, uma matéria um pouco antiga. Porque ontem saiu uma coisa que envolve o Modesto Carvalhosa. Antes de chegar lá, esqueci que tinha colocado esse resumo, né? A Renata fala, ó, o Dallagnol tentou dar dinheiro da Lava Jato para a ONG, Transparência Internacional, ser o PGR, virar o novo Moro, ser cabo eleitoral do Moro. Nada deu certo. O que foi que ele conseguiu? Ter que se explicar por tentar usar dinheiro público sem autorização, chupar dedo, perdeu a PGR, ser alvo de investigações e ser motivo de chacota. E para quem questiona a veracidade das mensagens, a Bárbara diz o seguinte, ó. Para quem tá vindo falar que eu tô acreditando nas mensagens que nem foram periciadas, tá aqui a matéria, ó. Eu entendo vocês. Acreditei tão piamente que era tudo mentira que na época da Lava Jato eu nem li. Tá aí, ó. Perícia atesta a integridade das mensagens hackeadas dos procuradores. Gente, as coisas são absurdas. Absurdas. E aí, vejam só. Modesto Carvalhosa, Deltan e Instituto. Tudo agora vai se juntar, porque isso aqui foi a matéria de ontem. O Conjur soltou uma matéria que fala aí Carvalhosa, umas coisinhas, que o Deltan meio que tinha pedido um favorzinho por Carvalhosa, Modesto Carvalhosa, muito modesto, muito modesto. E o Renato diz, ó, ora, então o mago Modesto Carvalhosa, evangelista da transparência e do combate à corrupção notório pelos pedidos de impeachment de ministro do Supremo, na verdade era um carimbador dos pedidos que eram feitos pelos filhotes do Moro. Que vergonha, professor. E olha só, Deltan sabia disso, pois 2 dias antes, a procuradora Tâmia Danelon, de São Paulo, tinha enviado a ele uma mensagem dizendo que o Carvalhosa pediu ajuda com a redação do pedido de impeachment. Abre aspas, o professor Carvalhosa vai arguir o impeachment de Gilmar. Ele pediu para eu minutar para ele, escreveu a procuradora no dia 3 de maio de 2017 em chat privado com o procurador Deltan Dallagnol. Ao saber da informação, Deltan demonstrou entusiasmo. Sensacional, Tamis. Escreveu antes de aconselhar a colega a ir atrás de procuradores do Rio de Janeiro.
fala com o pessoal do RJ, que tem tudo documentado quanto à atuação do sócio da esposa. Aí meio que o Deltan envolvendo lá que não, nessa situação, se o Gilmar não fizesse isso, nós iríamos precisar pedir pelo impeachment do Alexandre de Moraes. E você vê, né? Uma relação próxima do Deltan com Carvalhosa, pedindo ajuda. Não, me ajuda a escrever. Ajudo, e você carimba, bota lá seu carimbo, isso a gente faz. Deixa com a gente, somos lavajatistas. E por que estamos falando disso tudo? Porque agora isso daqui, que a gente já comentou várias e várias vezes, fica ainda mais claro. Ainda mais claro. Modesto Carvalhosa abandona a candidatura, mas lança projeto para o país. Há um tempo atrás, lá na época, nos idos de 2017, 2018, chegaram a cogitar o Modesto Carvalhosa como um dos nomes para concorrer à presidência de 2018, apoiado pelos lavajatistas, diversas coisas. Você vê, né? Tava sempre lá o Carvalhosa e ele também estava envolvido na questão da fundação do Deltan Dallagnol. O Deltan ganhando muito dinheiro, também estava vendo aí para administrar a recuperação judicial, né, do dinheiro devolvido pelas empreiteiras, e o Carvalhosa estava no meio. E para vocês verem como as coisas são, olha só. Deltan tem um instituto. Deltan queria ainda criar fundação lá com os bilhões apreendidos. Carvalhosa estava aí no meio, era amiguinho, ajudava nos planos. Já foi, inclusive, membro, né, do Partido dos Procuradores, quase que foi candidato. E o Carvalhosa, assim como o Moro, aprendeu que o lugar de ganhar dinheiro é na iniciativa privada. Moro, ou na verdade o Moro que aprendeu com Carvalhosa. Qual foi o grande esquema investigado pela Lava Jato, né? Foi a questão da Petrobras. Olha só essa matéria. Ilegal e imoral 3. Escritório de advogado atua para acionistas da Petrobras. Autor do pedido de impeachment do ministro do STF, Gilmar Mendes, o advogado Modesto Carvalhosa representa sócios minoritários da Petrobras numa ação na qual é pedida indenização de 80 milhões. O caso tramita na Câmara de Arbitragem do Mercado da B3, Bolsa de Valores de São Paulo. Gilmar Mendes critica frequentemente o trabalho de integrantes do Ministério Público que atuam na Operação Lava Jato e pretendiam criar uma fundação com 2,5 bilhões recuperados da Petrobras. O pessoal lá está próximo da Petrobras, com todo o esquema de corrupção, sócios perderam dinheiro. E quem está nessa causa para recuperar o dinheiro com sócios é o Carvalhosa. E quem está investigando as empreiteiras são os lavajatistas. Não estou querendo falar nada demais. Vou deixar que o ministro Gilmar Mendes finalize a situação. Olha aqui o áudio do Gilmar. Espera aí. Rapidinho. Aqui. Olha só. Gilmar. E antes nós não sabíamos ainda da investigação relativa à Fundação Dallagnol, que teria um fundo de 2,2 bi. E 1,2 bi iriam para o doutor Carvalhosa, para os clientes do doutor Carvalhosa. Sob que razão? Ministro Alexandre, na decisão que tomou, e antes nós não sabíamos ainda da investigação Passa de novo. relativa à Fundação Dallagnol, que teria um fundo de 2,2 bi. E 1,2 bi iriam para o doutor Carvalhosa, para os clientes do doutor Carvalhosa. Sob que razão? Ministro Alexandre, na decisão... Vocês ouviram, né? Não vou falar demais, porque depois é o Carvalhosa, advogado, vai ficar com raiva de mim. Mas o Gilmar diz aí, né, que da Fundação Dallagnol, uma parte ia lá pro doutor Modesto Carvalhosa. Para bom... Eu acho que o fio vocês juntaram, né? Essa ligação aí não é possível que eu vou precisar desenhar até o final. Vocês conseguem finalizar o percurso. E aí vocês veem, né, como tudo vai se encaixando. Só uma matéria antiga também para relembrar o Partido dos Procuradores e seu veículo oficioso. O antagonista não tem vergonha de se assumir, né? Demétrio Magnoli defende o inquérito policialesco de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, argumentando que é preciso expor a campanha criminosa alimentada pela Lava Jato e difundida por antagonista. Na época aí acharam ruim, né? Hoje eles defendem o inquérito. Hoje eles defendem o inquérito contra os bolsonaristas.
Mas o antagonista se assume, né? A gente é o veículo oficioso. Só me pergunto a coisa, né? Defenderam tanto o Moro todos esses anos. Se o Moro for levado a júri, tribunal, for julgado, qualquer coisa, os antas vão falar o quê? Que conhecia o Moro, que realmente era amigo, recebia vários furos, trabalhavam juntos em prol de uma causa nobre. Ou, não, eu nunca vi o Moro pela frente, não sei o que é não, a gente, sei lá, tinha só uma admiração, não tem nenhum envolvimento. Na hora que a hora chegar, viu? Quando a hora chegar, eu quero só ver como é que vai ser o antagonista. E aí, pessoal, depois de todas essas matérias que vem saindo, depois das falas do presidente, vale a pena reler também essa matéria da Folha de São Paulo. Governo Bolsonaro é só uma escala técnica na rota do Partido dos Procuradores. O voo suicida do STF concentrou as atenções, desviando os olhares do fenômeno que motiva o inquérito. Não são meia dúzia de haters de redes sociais. Há anos, como subproduto tóxico da Lava Jato, a corrente jacobina dos procuradores engajou-se num projeto de poder. Janot foi protagonista circunstancial numa engrenagem que alastrou suas bases pelo Ministério Público. Extravasou para os setores da Polícia Federal e da Receita. A gente já falou bastante, né? COAF, Leonel, todo esse pessoal. E se disseminou entre militares da reserva e políticos, tanto governistas como de oposição. Hoje, o projeto pode ter seu próprio candidato presidencial, que atende pelo nome de Sérgio Moro, e seu veículo oficioso de mídia, que é o site censurado pelo ato ilegal do STF. E olha só o final dessa matéria. Bolsonaro flerta alegremente com a engrenagem, sem se dar conta de que seu governo é apenas uma escala técnica na rota imaginada pelo Partido dos Procuradores. Olha tudo que Moro fez, já de caso pensado. Como o Moro usou. Como o Moro, inclusive, usou Bolsonaro. Como o Moro, gente, conseguiu ir com aquela cara lavada dele nos estádios. Quando tava todo mundo batendo em Moro, as mensagens saindo, as primeiras mensagens da Intercept, Bolsonaro levou pro estádio, pegou pela mão, falou, cara, tá aqui, tá comigo. Venha, Moro. Vou lhe apoiar. E Moro fez o que fez, né? Traiu Bolsonaro da pior forma. Da pior forma. Pior forma. E aí, Moro não só trai Bolsonaro, como ele trai o Brasil. Eu tinha comentado sobre a matéria que saiu na Economist, criticando o Sérgio Moro, e eu fui olhar a foto. Olha a capa da Economist. Olha como... Não sei se nem chega a ser a capa, mas olha como elas estão reportando a situação. A triste e silenciosa morte da Força-Tarefa Anticorrupção brasileira. E uma matéria crítica. Moro fazendo o Brasil passar vergonha internacionalmente. E já pra gente fechar aqui um pouco do assunto do Moro e avançar, falar do Gentili, que foi preso, falar da questão da pandemia, Dória e diversa, Moro não se dá por satisfeito. Depois de tudo que ele fez, em vez de desaparecer de vez, não. Ele ainda continua fomentando o seu projeto de poder para 2022. E a bola da vez foi a reunião que ele teve, não é reunião não, né? Uma ligação, um encontro, uma conversa que teve com o Mandetta. A mais recente conversa entre Mandetta e Moro sobre 2022. Depois de fazer as pazes com o DEM, seu partido, o ex-ministro Mandetta conversou com Moro no fim de semana passado. Os dois se aproximaram no início da pandemia e mantêm diálogos esporádicos desde que saíram do governo Bolsonaro. Mandetta explicou os motivos que lhe fizeram permanecer no partido e destacou a importância de construir uma base de centro no próprio DEM, sem flertes com o governo. Logo com Mandetta, hein? Aí não vai, né, Moro? Aí não vai. E aí, esse pessoalzinho já tramando para 2022, segue firme e forte. Firme e forte em suas agendas. Luciano Huck, que estava aí na live no início da semana com a Marina, Manuela Dávila, também estava com Boulos. Não estava com Boulos, não. Estava com a Marina e Manuela Dávila. Agora o Luciano Huck vai estar em um novo encontro com o mais ilustre e brilhante iluminado de todos. O ministro Luiz Roberto Barroso. O iluminado. O iluminado. Luciano Huck debate renovação política com Eduardo Leite e Barroso. Ainda tá o Eduardo Leite. Olha só, né? O Huck
tá se dando bem com o Ciro Gomes, elogiou o Ciro. Já tá com o Eduardo Leite, que o Tasso Gereissati tá tentando colocar como vice na chapa do Ciro Gomes, e o Barroso, que o Barroso tem que estar envolvido, né? Uma pesquisa revela que o desejo de renovação política este ano está ainda maior do que no ano anterior entre os eleitores brasileiros. Aí fala várias coisas e foi uma pesquisa realizada pelo Renova BR em parceria com o Instituto Locomotiva. Eu não pesquisei sobre o Locomotiva, mas eu tenho certeza, se pesquisar, vai bater em gente aí ligada ao globalismo, o Lema, Huck, seus amigos, esse pessoal dessa patota aí do Renova BR. Esse e outros achados da pesquisa serão revelados na próxima quinta-feira, quando o Renova BR irá apresentar os resultados de 2020 em evento online, que contará com a presença do Barroso, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e doadores e conselheiros do Renova BR. Me pergunto, será que o Rubens Menin, aí o dono da CNN também vai estar lá? É um grande doador? A mediação será feita pelo apresentador Luciano Huck. O evento aberto ao público será transmitido na página da Escola de Democracia no YouTube a partir das 18 horas. Acho que a audiência vai ser pífia, né? Esse negócio ninguém assiste. Deve estar a Tabata lá, né? O Vinícius Poit, todo esse pessoal. Esse pessoal já tá... Meu Deus, estão planejando, né? O que é que vão fazer em 2022. E aí, só para falar uma coisinha bem rápida, nem vou reler, mas trouxe aqui só a imagem só para vocês relembrarem. Na segunda-feira, eu falei dessa entrevista que fechou o final de semana, onde todas as peças haviam se movimentado, já visando 2022, e foi a entrevista da Patrícia Campos Melo com o Felipe Neto. Ele lá elogiava o Guilherme Boulos, a Manuela Dávila, falava da importância de melhorar a linguagem para alcançar os jovens, e ele ajudou a Manuela e o Boulos a alcançar os jovens. Fez live, jogou junto, fez várias coisas. E o Boulos ontem, participando lá de um chat de um grupo do Clubhouse, é um aplicativo que você pode tipo uns podcasts ao vivo. O Boulos, olha só, acabou de dizer no Clubhouse que não assiste BBB, mas ouviu dizer que a Lumena é chata. Antes, ele tinha falado sobre a necessidade da esquerda falar mais simples, parar de pregar para o convertido. Exatamente o que o Felipe Neto falou que a esquerda precisa fazer. Olha como esse pessoal está alinhado na mesma nota, ó, todo mundo afinadinho. E aí avançando, gente, um caso que tomou várias coisas ontem, mexeu com as redes, vários pronunciamentos, diversos lados. O Gentili aí fez uma fala. Vou ler como está aqui no Poder 360. Gentili fala em socar deputados e Câmara pede ao STF prisão do apresentador. A ação faz analogia com o caso Daniel Silveira. O apresentador falou em agressão de deputados. Semelhança pode constranger a corte. Vamos falar um pouquinho do caso do Gentili. Vejam só. Gentili ontem, depois que esse caso aí veio às redes, ele fala o seguinte, ó. Eu fiz um tweet que foi alvo de justas críticas por alguns deputados. Quem me segue sabe que sempre defendi as instituições. Aliás, minha briga com bolsonaristas foi justamente pelo fato de eu ser contrário aos pedidos criminosos de fechamento do STF e do Congresso. Antes de comentar sobre isso, o tweet, em tese, que foi levantado aí pela Câmara, pedindo a prisão do Danilo, foi esse aqui, ó. Eu só acreditaria que esse país tem jeito se a população entrasse agora na Câmara e socasse todo deputado que está nesse momento discutindo o PEC de imunidade parlamentar. Socasse deputados. Difícil, né, Danilo? Mas tudo bem. Pode falar o que quiser, liberdade de expressão, né? Agora, sobre o primeiro tweet dele, pedindo desculpa, dando uma regada, né? Deu uma regada. Ele aí que gosta de colocar pilha nos outros, mas arregou. O Constantino, pra mim, fez o maior dos comentários. Arregou. E ainda botou a culpa no bolsonarismo. Mas vem cá. O deputado bolsonarista também pediu desculpas. Isso serve ou não no caso dele? Você vê, né? Aliás, minha briga com bolsonaristas foi justamente pelo fato de eu ser contrário aos pedidos criminosos de fechamento do STF do Congresso. O povo nunca pediu isso. O povo já pediu impeachment de ministros, sabe? Fora Rodrigo Maia, fora Alcolumbre. Nunca pediu fechar o Congresso. Ninguém nunca pediu isso. Pô, gente, ele. Você arrega, ainda quer jogar a culpa nos outros? Mas vejam só as coisas, pessoal. Veja só como são as coisas. Jornalistas que nunca defendem a direita, na verdade, criticam. Chico Graziano, padrão antagonista.
Eu acho que esse deputado fez de propósito. Provocou para apanhar. Na visão dele, Daniel fez o que fez porque ele quis, pediu e ainda provocou para apanhar. O sonho de virar herói é comum na história dos homens, dos fracos, claro. Parece bem similar com a postagem do Danilo, né? Mas o Danilo é diferente, porque ele vem, ó. Se mandarem prender o Danilo, eu me amarro numa árvore em protesto a quem ele abela. Chega de diversionismo, chega de sacanagem contra a liberdade de opinião. O que o Danilo fala é liberdade de opinião, né? Agora o que o Daniel fala é provocar para apanhar. Tá vendo como é que a mídia trata? O Danilo Gentili, na semana passada, ele foi ao Pânico e falou que ele iria fazer inicialmente um documentário para mostrar o esquema lá do PT, do blog sujo do PT, e que ele não fez porque ele agora conheceu o blog sujo da esquerda, né? Como é que funciona, os MAVs, os bots, o gabinete do ódio. Ele ia fazer um documentário para mostrar tudo isso. Mas na semana passada. O cara que se diz aí, né? A favor da liberdade de expressão. Danilo Gentili, poucos dias atrás, dia 24, fez piada. Porque a Ordem dos Advogados Conservadores soltou um comunicado por meio das redes sociais em que ameaça processar, não é isso que eles falam assim, a gente vai processar políticos, artistas, professores ou qualquer um que postarem algo ofensivo contra Bolsonaro. Não é qualquer ofensa, seria algo grave, que incorre realmente em crime, né? Como tem muita coisa absurda contra Bolsonaro. O que é que o Gentili fez na época? Tá em choque, estão em choque e coloca, os memes ameaçam a democracia. Não é isso, não é meme. As coisas contra Bolsonaro não é meme. Ele sabe disso. Jogar bola com a cabeça do presidente, pedir a morte do presidente, isso não é meme. Isso não é meme, Gentili. Não é choque. Aí, o mesmo Gentili, dia 21, quando o Leandro Ruschel, após a questão do Daniel, falou, ó, já vivemos numa ditadura, convença-me que não. O Leandro falou, cara, é um absurdo. Olha o que tá acontecendo. Aí o Daniel Souza fala, ó, funciona assim, eles tentam nos convencer que estamos numa ditadura para legitimar um golpe. Aí o Gentili diz, ó, estão tentando essa narrativa desde maio de 2019 e foi só ladeira abaixo. Maio de 2019 foi quando o Gentili se dissociou da direita, porque o MBL inventou uma história mentirosa, que um tal lá, acho que na época eles falaram que foi um perfil chamado Lobo Conservador, alguma coisa conservador, levantou lá umas hashtags para fechar o Congresso, vieram na maior mentira, na época foram desmentidos até pelo Augusto Nunes, na Jovem Pan. E aí o Danilo Gentili foi cobrar, falou, cara, você não vai apoiar a gente porque a gente quer que apoiar. Na época era para pedir pela prisão em segunda instância, se não me engano. O principal ponto era a reforma da Previdência, que foi as manifestações no dia 26 de maio. O Danilo Gentili não quis, e aí o pessoal na época chamou ele de Pique Sonsa, bota um A aí no fundo do Pique Sonsa, ele ficou revoltadinho e pronto, abandonou a direita e começou a perseguir o pessoal. Aí você vê, ó, o antagonista diz, ó, robôs contra o STF, porque o pessoal levantou a hashtag, né, STF, vergonha mundial, STF isso, STF daquilo outro, aí já tá falando, ó, imagina, não tem MAV não, falando que vocês que levantaram no dia que o Daniel foi preso essa hashtag, vocês são robôs. O mesmo Gentili é o que deu uma retweetadinha no cara aqui, colocando, me desculpa por ser homem, fazendo piada com o caso do Daniel. Aí agora ele tá aí, não, me desculpa, coisa. Difícil, hein, Gentili? Gentili ainda, que é o cara, né, olha só, na Kombi, tá faltando vaga na Kombi. A Kombi dirigida aqui, acho que pelo Maia, o Ayan tá logo na parte da frente, ó, Ayan. Olha o Ayan aqui na frente e o Gentili aqui no fundinho, ó. Danilo Gentili e o blogueiro Ayan dizem que há um complô e ação coordenada de bastidores na imprensa para assassinar reputações. Olha como é que o Gentili sempre se refere ao pessoal da direita. E agora aconteceu o que aconteceu com ele. Quem é que vai defender o Gentili agora? Nosso lado sempre defendeu a justiça, né? E aí, Gentili? A gente sempre defendeu a justiça, cara, e você sempre nos atacou. E tá lá o pessoal nas redes mostrando, ó, pô, cara, a gente aqui, né, a gente acha que a liberdade de expressão deve existir. E você continua atacando os bolsonaristas. E aí, ó, vejam só, se você não fosse meu guru, nada disso seria possível. Realmente, hein, Gentili? Nada disso seria possível. E como você mesmo disse, parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que virou, hein, Gentili? Ele postou isso aqui dia 24. Como é bom fazer piada, hein, Gentili? Como é bom fazer piada com casos lamentáveis, como o caso do Daniel. Como é bom fazer piada, né? É pouco pra você.
pouco, agora você tá sentindo na pele algo que você fez piada no passado. Mas se preocupa não, cara, porque no final das contas já saiu várias pessoas ali defendendo. Várias pessoas. Porque pra direita, né, o certo é o certo. O certo é o certo, ainda que você realmente gosta de fazer piada com coisa que não deveria ser feita. Mas tudo bem. Falar aqui de outras coisas ainda, que não acabou. Notícias do Dória nunca tem como ser notícia boa, né? A única notícia não é tão boa, né? Mas meio que o Dória foi traído pelo PSDB. Vocês estão vendo lá que o Eduardo Leite tá sendo lançado como o nome do PSDB e não mais o Dória. Mas aí o Dória parece que tá muito revoltado e parece que vai decretar lockdown em todo o estado de São Paulo. É mole, pessoal. Não basta o que já fez, ele vai decretar lockdown em todo o estado de São Paulo. Dória deve decretar lockdown em todo o estado. O governador Tucano quer evitar o termo lockdown ao fazer o anúncio. Mas aí, no governo Dória, ainda tem pessoas que falam-se umas frases de efeito, mas não é o melhor dos cenários. O secretário de saúde falou o seguinte, ó, se fizer lockdown, as pessoas vão acabar morrendo de fome. Não vai ter dinheiro para comer, diz o secretário de saúde. Sou contra o lockdown como é feito em outros países, enquanto nós não tivermos esse auxílio para as pessoas que dependem disso. Ou seja, se tiver auxílio, pode fechar tudo. Temos que fazer restrições mais robustas e enérgicas. Rapaz, tô até medo, viu? Vai fazer o que com esse negócio de energia? Calma lá. Mas lockdown no nosso país não temos condições de fazer. As pessoas vão morrer de fome, vamos ter um problema civil. Esse final é pelo menos melhor as coisas. É inadmissível que se fale em fechar o país nas condições que estavam. O secretário defendeu ainda a suspensão das aulas presenciais no estado para diminuir a circulação de pessoas. Vamos fechar as aulas. Mais uma vez, coitado das crianças. E aí os pais das escolas particulares protestam em frente à casa do secretário de saúde. As crianças precisam voltar até a aula. Gente, vão ser 2 anos perdidos. 2 anos perdidos na infância, onde você consegue aprender com facilidade. 2 anos perdidos. E aí, os governadores que tanto querem fechar as coisas, o Vinícius colocou aqui um vídeo em Campo Grande, que é um centro de convenções. Olha só a quantidade de macas e materiais hospitalares que estão sendo jogados às traças, para a traça destruir. Ele diz, ó, revoltante, veja o que aconteceu com o hospital de campanha em Campo Grande. Provavelmente isso reflete a situação de todos os estados da federação. Quantos e quantos hospitais de campanha vocês não recebem vídeos que nunca funcionaram, nunca tiveram operantes, gastaram milhões e depois desfizeram. E agora esses governadores e prefeitos querem fechar tudo. É uma grande piada com seu dinheiro. Com seu dinheiro. Eu não coloquei aqui, mas hoje de manhã, às 6 da manhã, saiu notícia que a segunda fase da operação Falso Positivo aconteceu no Distrito Federal e na Bahia, envolvendo aí, né, compra de testes irregulares. Bora ver se vai ter, né? Falaram que tinha 15 mandatos de busca e apreensão expedidos, não falou quem estava sendo envolvido, se tinha algum secretário, alguém grande envolvido, mas capaz de você assistir esse vídeo, tá assistindo esse vídeo, já ter saído alguma notícia nova. E aí, vejam só, o povo tá revoltado, aqui é uma situação complicada, sabe? Assim, eu fico me perguntando, não precisa me perguntando muito, né? Mas a gente tá vendo a situação no Brasil. Eu acho que a situação no Brasil, olha o que a situação no Brasil está fazendo com a mente das pessoas. O cidadão acabando por dar um chute no governador do Piauí. Isso aqui não é pra aplaudir, não é nada. Gente, é muito grave. O cara perdeu completamente a cabeça. Imagina a situação que ele não deve estar passando em casa. Com filhos, esposa, cara. Nada se justifica, não é certo dar um chute, mas imagina a situação. Eu fico me perguntando, será que o governador pelo menos vai botar a mão na cabeça e falar, cara, eu tomei um chute. O que é que eu estou fazendo para a população estar com tanta raiva de mim? Porque nada se justifica. Eu tenho que ter feito algo absurdo. Ele realmente está fazendo algo absurdo. Nada se justifica. Violência nunca é solução. Mas olha o ponto que está chegando, gente. A sociedade, o povo não aguenta mais. Aqui, ó. Pandemia faz comércio varejista perder 75 mil lojas no ano passado. 75 mil lojas. Quantos empregos não foram perdidos? E aí, olha só como são as coisas. Isso aqui é bom para vocês verem como funciona a matéria opinativa. Isso aqui não é para relatar um fato. A Lira e Pacheco, empresários revelam preocupação com colapso na saúde.
pessoal tá falando que tá preocupado. É o seguinte, porque eles estão com medo, sabe, de fechar tudo. Fechar tudo e as empresas vão quebrar. Paulo Scaff realizou na segunda reunião, né, que reúne CEOs das 50 maiores grupos empresariais do país. A conversa foi com... Tá aqui cortado. Oficialmente com a pauta de convite virtual que teve o presidente da Câmara, o Lira, e o Pacheco, além do Davi Alcolumbre, a agenda de reformas em tramitação no Congresso, o risco de colapso nacional de saúde e a lentidão do governo na compra de vacinas, no entanto, monopolizaram as manifestações dos líderes. Os caras assim, ó, o retorno do fechamento das cidades deixou a turma bem preocupada. Estão preocupados com o fechamento das cidades. Só que olha que interessante essa matéria. Tá faltando uma vírgula. Eu até botei aqui, ó, em vermelho, risquei, porque isso aqui é um aposto. Um aposto é aquela coisa que você pode tirar da frase, que não é necessário. O retorno do fechamento das cidades deixou a turma bem preocupada. Bem direto, os empresários. Só que aí, o Robson Bonin, jornalista da Veja, quis colocar sua opinião. O retorno do fechamento das cidades, vírgula, medida necessária para impedir a ruína total do SUS ante a proliferação de casos. Isso aqui é a opinião dele. Ele está falando que é a medida necessária. Quem disse que é necessária? Porque saiu matéria aqui, ó, do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Não é o jornalista da Veja, é o Conselho Regional de Medicina, emite nota contra o lockdown. Aquilo ali que é a opinião do jornalista na matéria. O Conselho Regional, ó, publicou uma nota contra o lockdown. A entidade enviou um ofício a Ibanez afirmando que é contra o fechamento de estabelecimentos comerciais para conter o espalhamento da doença. Não dá, cara. Não dá mais. O povo tem que trabalhar. É muito cômodo para quem é funcionário público, que o dinheiro vai cair na conta, ou quem trabalha de home office, que também vai cair na conta, ficar em casa. Mas pro autônomo não é. Tem gente que hoje abre a geladeira, não tem nem água gelada, porque a geladeira do cara, ele não tá com dinheiro nem para pagar a luz. Então a geladeira tá fechada. Já imaginou, gente? Quantas pessoas no Brasil estão nessa situação que não tem eletricidade em casa, que não teve como pagar, não tem comida nenhuma e tá falando assim, não, fica em casa, sem comida. Mas eu já não comi nada ontem. Não, fica em casa. Aí passa o dia, não, eu não comi nada tem 2 dias. Fica em casa. E o que? Morre de fome? Esse pessoal, né? Estão nem aí. E aí, os políticos e o pessoal da turminha do caos, os jornalistas, querem criar a CPI da saúde. Mas parece que, finalmente, uma parte dos políticos no Brasil estão entendendo que CPIs, né, esse negócio, na verdade é o seguinte, perseguir pessoas nunca é o caminho correto. No Senado, o temor que a CPI da saúde saia do controle. Não só aliados de Bolsonaro temem a CPI. Rodrigo Pacheco tem reunido apoio de todos os lados para deixar a CPI em banho-maria. Senadores temem que ela saia do controle e vire um instrumento contra prefeitos e governadores. A gente viu que foi a CPMI das fake news, como perseguiu, foi usada para perseguir pessoas. Imagina aí, adversários políticos, um senador, pensa o seguinte, um senador do PT, tem lá um prefeito de, sei lá, qualquer partido que ele não gosta, republicanos. Ah, não gosta do cara dos republicanos, lá do interior do estado do Piauí. Ele falou, ó, aquele cara ele tá gerando problema, ele não quer fechar a cidade e tal. Vamos meter a CPI nesse cara, vamos virar nele, vamos chamar ele aqui, vamos trazer inquérito, vamos causar o caos na vida desse cara. CPI tem poder pra isso, gente. O pessoal só quer criar o caos. Ninguém tá fazendo CPI pra investigar nada. Se quiser se investigar, coloca aí pressão do Ministério Público. Faz uma CPI do Ministério Público, qualquer coisa. Chama os procuradores, dá uma olhada. Vê o Moro aí primeiro. Fazer pressão, não, pô, fazer força-tarefa. Tanto escândalo que teve aí de corrupção, com dinheiro que o governo federal mandou. Faz pressão nisso. Mas não, querem fazer CPI no governo. Só pra gerar clima pra quê? Pra impeachment. Mais uma vez essa conversa. E aí, a política, que tá um caos, né? Tá sendo discutido algumas coisas em paralelo. Lira tá aí para começar a discutir uma reforma eleitoral. O grande ponto que tá aí, diversas coisas, eles estão querendo aí meio que trazer o protagonismo para a Câmara, tirar do TSE, tirar do Judiciário. E uma das coisas que a gente já comentou, que realmente está na pauta, é o voto distrital. Como é o voto distrital? Até você está falando de voto distrital misto, né? Uma parte distrital e outra parte como ainda é hoje, né? Pelo coeficiente eleitoral. No voto distrital, a escolha não se dá por votos totais, quociente, como é hoje. Se dá por maioria.
é no voto majoritário, como é para governador, como é para senador, como é para presidente. Ou seja, esse pessoal que vem junto na leva, como o Rodrigo Maia, ficaria de fora. Isso daí é muito interessante. O pessoal da direita vem batendo nessa tecla há anos. Espero que isso daí tenha força para caminhar na Câmara. Nem que seja um distrital misto. Já tá bom. Um distrital completo eu acho difícil. Mas um distrital misto já é um avanço. O Liras e o Paulo Guedes estiveram ontem no Pingo dos Is. O Guedes deu um show, né? Como sempre, falou tudo. Naquela calma dele, sempre de boa. E o Lira, até então, né? Vem se mostrando ao lado do governo. Reforçou que vai apoiar a agenda, que vai fazer, vai acontecer. E realmente eu espero que ele, né? Se comprometa com o Brasil avançar, porque tá precisando. Outra coisa que tá para rolar, e a notícia final aqui pra gente encerrar o vídeo de hoje, é que quinta-feira agora, tudo indica que teremos o resultado final das comissões. Quem ficará com a CCJ? E a Veja já tá tratando a Bia como favorita. Bia Kicis como favorita. Vamos ver, né? Vamos ver. E é isso, meus amigos. Fico muito feliz. 500 vídeos. Nunca pensei que realmente assim, faria tantos vídeos, sabe? No início, esse canal aqui. Quem sabe a história desse canal? Esse canal, na verdade, foi uma consequência do outro canal que eu tinha com meus amigos, mas acabando dando certo. E foi indo. Era só pra fazer, sei lá, falar das coisas que me interessassem. Tanto que, sei lá, os 3 primeiros vídeos não era muito sobre política. A partir do 4 eu começo a falar de política. O 4º vídeo foi um vídeo assim icônico, que realmente, pô, compartilhei o vídeo, foi viral, teve vários compartilhamentos, um monte de gente começou a me seguir. Eu falei, cara, o jeito de começar a falar de política, comecei a falar, e chegamos aqui hoje, 500 vídeos, é muita coisa, quase um por dia, parei pouquíssimos dias, né, quase não tirei férias, e só tenho a agradecer pela audiência cativa de vocês, e aqui juntos, aprendendo bastante coisas. E é isso, né? Não tenho o que falar. Obrigado a todos os tios do Zap, tia do Zap. Sempre agradeço vocês. E é isso, galera. Então, dá aquela curtida, como eu sempre peço. Dá aquela compartilhada. Se inscreve se quiser se tornar membro. Se inscreve nas minhas redes sociais. Se inscreve nos outros canais. Telegram, Instagram. E a gente se vê, né? Amanhã eu vou estar aqui de novo, como sempre. A gente não falha. E é isso. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu, pessoal. Fui!